mais uma vez aqui ao canal Voz Clamando do Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clamando do Deserto. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clamando do Deserto. Paz do Senhor para todos. E se você não é cadastrado, você pode estar se cadastrando, querendo receber a notificação de cada programação aqui, quando no ar, quando estiver ao vivo. Você precisa também acionar o sininho, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Jovens, Sois Fortes, cujo tema tem como título Plano Perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. E o tema oportuno que nós vamos estar aqui considerando é a lição 7, que vai tratar nesse momento, né, que estaremos aqui conhecendo esse conteúdo, sobre a graça de Deus. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar a cada um de nós, para onde o Senhor estiver. Senhor Jesus, nós também possamos estar juntos. Enquanto aqui estamos, carecemos da Tua direção, do Teu cuidado, da Tua misericórdia, Senhor, não só a cada dia, mas a cada momento. Nos ajuda nesse período que aqui vamos estar, nessa jornada em que, juntamente com cada jovem, Pai, estaremos aqui conhecendo o conteúdo de mais uma lição dominical. Desta feita, aquela que vai tratar, Pai, da Tua graça manifestada por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, abre nosso coração, abre nossa mente, Senhor, para que nossos olhos, para que nós possamos ver, Senhor, as maravilhas da Tua palavra. E agora, no que diz respeito à graça do Senhor, que foi estendida, né, e expressada ao Senhor para cada um de nós, sem distinção. Faz isso, Pai, é o que te peço. Eu te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Estarei aqui abrindo o PowerPoint, tá bom? O texto principal diz, lição 7, a graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O texto principal nos fala muito, já diretamente, sobre esta doutrina, né? Sobre esta verdade, que é destilada através da leitura bíblica em que fazemos. Quando falamos de graça, no grego koiné, trata-se do favor imerecido, ou seja, a palavra do Senhor nos diz, caro jovem, que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Porém, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora temos acesso a este favor. Não é algo que merecíamos. Não foi por qualquer mérito que tivemos essa condição, que moveu as mãos do Senhor ao nosso favor. Não. Graça é favor imerecido.
E qual é a sua origem? Qual é o caminho? Por meio da fé. Fé é esta que está relacionada ao plano de Deus. Fé é esta que está relacionada ao Calvário. A promessa que se iniciou no Jardim do Éden e que se cumpriu não na manjedoura. Na manjedoura, o Senhor tomou forma humana. No batismo de João, ele tomou o nosso lugar substitutivo. Foi por isso que ele disse a João Batista que era necessário ele ser batizado para que se cumprisse o quê? A justiça. E que justiça ela? Era a sua condição de estar representando não só eu e você, mas toda a humanidade. E o Senhor tomou o nosso lugar. Então é por meio desta fé, neste plano, no sacrifício, no nome do Senhor Jesus e no sacrifício do Calvário, é que nós temos acesso a esta graça. E diz o versículo, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não há qualquer mérito, por menor que seja, que nós venhamos a ter acesso a essa graça. É unicamente por crermos e confiarmos unicamente, né, no que o Senhor realizou por nós. Não vem das obras, olha só, para que ninguém se glorie. Então você, meu amado e querido jovem, ou quem sabe você, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus, você é um pai de família, você, independente de ser pai de família, você é uma pessoa de bem. Você não furtou, você não furta, não rouba, não comete homicídio, não cometeu adultério até então, ou independente qual seja o pecado, você não tem cometido. Você é uma pessoa realmente que preza por aquilo que é louvável. Porém, vale orientar a você, à luz da palavra de Deus, que isso se dá por conta da lei que já está escrita em nosso coração, diz a palavra do Senhor. E esta lei nos mostra o que é certo e o que é errado. Porém, você até então, você tem progredido nessa esfera. Porém, a palavra do Senhor nos diz que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque a própria palavra de Deus nos coloca sobre uma condenação universal. Quando a palavra do Senhor, escrita por Paulo, a Romanos capítulo 3, 23, ele diz, e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Destituído da glória de Deus fala da separação de Deus. Então a Bíblia diz para nós, para mim e para você, que todos nós, independente da nossa condição, somos pecadores. E necessitamos nos arrepender. Se nós nos achamos cidadão de bem, se nós achamos realmente ter méritos para a salvação, a parte da fé no Senhor Jesus, estamos diante desse sentimento, pecando, cometendo o pecado da soberba, do orgulho próprio. Então, o que nós precisamos é nos arrepender e crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração e aceitar a oferta de Deus pela qual o Senhor Jesus, o Senhor quer nos dar por intermédio da fé. A fé é a mão estendida de Deus para nos levantar das sarjetas espirituais que nos encontramos em pecado e nos trazer para participarmos do seu maravilhoso reino, da sua maravilhosa presença, em meio à sua família, família de Deus, participarmos da natureza divina e tantos demais privilégios, né, que se dá por conta desta graça. Esta graça, ela se, observe bem, amados, o que o texto áureo está nos trazendo. Essa graça, ela se manifesta gloriosa, não só por nos condicionar à condição de sermos aceitos por Deus, mas aos privilégios que se seguem mediante esta graça. Ela nos dá poder para renunciar às impurezas, para renunciar àquilo que é
pecado, aquilo que é mal, aquilo que não convém. A graça, ela nos traz tudo isso. Ela nos beneficia com tudo isso. E tudo isso está dentro do quê? De um favor imerecido. Foi o Senhor que decidiu. Foi Ele que nos deu o seu único filho, unigênito, para que nós não viéssemos a perecer no pecado e sermos destinados como estamos, enquanto aqui estivermos, sem nos arrepender e sem abraçar pela fé ao Senhor Jesus, nós caminhamos com destino ao abismo eterno, ao desprezo eterno, ao inferno. Pense nisso, amém? Pensemos nisso. A salvação pela graça é um presente imerecido, olha aí, de Deus, que transforma o cristão para que viva refletindo, olha só, essa graça em boas obras, amor, perdão, serviço aos outros. Observe aí o que leva aquele que é alcançado pela graça. As boas obras passam a ser agora parte da sua trajetória. Mas uma boa obra, essas boas obras agora, não é como antes. Essas boas obras, elas são destituídas do orgulho. Elas são destituídas de uma expectativa de troca. É destituída de uma perspectiva de retorno. Estas boas obras nós fazemos porque nós queremos expressar a nossa gratidão, o nosso amor. E tudo isso é por conta desta graça. Essa obra, ela é uma obra voluntária, é uma obra feita em amor, como bem disse no início. Esta obra é diferente do tempo antes da graça. A obra antes da graça, ela traz consigo o orgulho, traz consigo uma expectativa de troca, traz consigo uma expectativa que Deus ele vai nos abençoar porque nós praticamos o que é bom, o que é bem. Sabemos por certo que Deus, à luz da sua palavra, ele é justo. Por certo, aquilo que nós fazemos de bem, colheremos o bem. Porém, aquilo que fazemos de mal, em contrapartida, com certeza colheremos o mal. Porém, esta obra antes da graça está baseada apenas no pensamento ilusório, numa convicção ilusória que nós podemos. Está dentro da suficiência humana. Porém, quando temos o encontro do Senhor Jesus, despojamos deste pensamento, despojamos desse aguilhão, despojamos desta algema, desta suficiência. Aí entendemos, sim, o tão quanto somos dependentes de Deus. Aí, a partir daí, essa obra que praticamos, sabemos que somos praticantes da boa obra, agora não por a nossa suficiência, mas pela graça que repousa em nossas vidas. Texto bíblico, Efésios 2, 1 a 10. E vos vivificou. Já está falando que o princípio dessa salvação foi Deus. Sempre foi nele. A Bíblia está se referindo a ele. Ele é o centro. Ele dizia, vos vivificou. Paulo está falando da obra que o Senhor fez na vida dos irmãos ali de Efésios e comumente a de Paulo também. Ele diz, estando vós mortos em ofensas e pecado. Observe, amados e querido jovem, essa declaração. E observe quem está fazendo essa declaração. É próprio o apóstolo Paulo, como conhecemos nas Escrituras. Todos quanto têm esse entendimento. Do que Paulo tem sido o encontro de Paulo com Jesus. E a partir daí o que Deus tem feito de Paulo para o benefício dos seus compatriotas contemporâneos, como também para nós nos dias de hoje. E observe que Paulo, aquele que foi criado aos pés de Gamaliel, caro jovem, aquele pelo qual Deus usou tremendamente através do dom de apóstolo, até mesmo teve a experiência de ter sido levado numa visão até o terceiro céu. Porém, este Paulo,
antes de tudo isso, que quero aqui evidenciar, deixar em ênfase, ele que diz, estavam mortos em ofensa e pecado, era aquele que tinha o conhecimento das Escrituras, ou pensava ele ter a caráter do sentido o qual ela teria que transformar a vida de Paulo. Observe que Paulo, conhecedor da Escritura, era o perseguidor da igreja. Ele estava concordando, dando o seu aval para a morte daqueles que eram seres humanos, independente até mesmo da sua fé, independente do que seguiam. Ele, como homem de Deus, que o dizia ser e que tinha a Escritura, ele jamais poderia concordar pela morte de um ser humano, simplesmente por uma questão de uma crença errônea. Ou que ele pensava ser errônea, como ele chamava o caminho que era os cristãos. Porém, naquele momento e durante aquele período, Paulo, ele estava se tornando o pior dos pecadores. É o que ele se considera quando ele diz em Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 13. Que ele é o primeiro dos pecadores, o maior dos pecadores. Ele se reconhecia. E sabe por que isso? Foi porque ele estava morto em ofensa e pecado, e diante dessa condição, Paulo ele estava fazendo o que fazia. Porém, ele compreendeu que no momento em que Deus decidiu ressuscitar espiritualmente a Paulo, isso se deu no encontro de Damasco. Aí ele compreendeu que foi Deus que fez esta obra em Paulo, que nada ele deveria se gloriar. Como ele diz em Filipenses capítulo 3, ele tinha todo o seu esboço, todo o seu cabedal de conhecimento bíblico, do que ele se conhecia da Escritura, ele tinha como esterco para que pudesse conhecer a Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Estamos, amado e querido jovem, falando do apóstolo Paulo. E ele diz, e vos vivificou. Não tirando a condição dele também. E ele diz, e que no outro tempo, andate segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. E qual é este curso deste mundo? Segundo o príncipe da potestade. Agimos como agimos antes, pecando, porque o furtar não é só tirar e subtrair de alguém as escusas algum bem. Nós podemos furtar também na questão, furtar o tempo, furtar algo de alguém, na questão de, por exemplo, usar o telefone quando o próprio patrão proíbe o uso particular daquele telefone, a não ser em vias do interesse da empresa e dele próprio. Nós estamos furtando. E por aí vai. Então, nós, segundo o curso deste mundo, nós vivemos sob o efeito do orgulho, sob o status da soberba. E cometia todo tipo de pecado, a mentira. Porque tudo que é mentiroso é filho do diabo. Está sob o domínio dessas potestades do ar. E Paulo continua dizendo, entre os quais todos nós, agora olha como, desde o princípio ele estava falando também dele. No versículo ele diz, entre os quais todos nós também, antes, Paulo está se colocando junto, andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como outros também. Você se encontra, caro jovem que está aqui conosco, ou você, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus, continua andando segundo os seus próprios pensamentos, os próprios desejos da carne? Observe que se você está nessa condição, você está entesourando ira para o dia do juízo. Porém, essa palavra ela vem para que você entenda que há uma solução, que há uma graça que está te esperando, que está sendo oferecida e ela já foi consumada no Calvário por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, para que por mediante esta graça você seja primeiramente liberto das algemas dessa potestade do ar e do curso deste mundo. Você passe agora, em vez de andar sob o curso do mundo, você vai
sofrer uma metanoia, que chama uma mudança de posicionamento. Você vai dar 180 graus, não é 360 graus não, porque 360 graus você estaria voltando para a mesma condição, caminhando na mesma direção, mas é 180 graus. Você estará voltando, né, e passará a caminhar no sentido da contramão deste mundo, mas na direção da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Continuando, o apóstolo Paulo diz, mas Deus, olha só, primeiro versículo diz, e vos vivificou, que é Deus. No 4 ele diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos, ó só, em nossas ofensas e pecados, está no plural, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, este riquíssimo, esta questão que é riquíssimo em misericórdia, esta dimensão, amado e querido jovem, nem eu nem você podemos medir. Então, jamais olhemos para quem quer que seja, ainda que conhecemos na íntegra, ou consideramos que seja na íntegra, a situação que aquela pessoa possa se encontrar, no que diz assim, a decadência humana, decadência espiritual, melhor dizendo, sobre a pior sarjeta espiritual que possa ter. Não julgue esta pessoa. Não considere que ela não tem mais oportunidade. Porque Paulo diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Você sabe por que você está agora na presença de Deus? Você sabe por que eu estou agora na presença de Deus? Você sabe por que todos nós que cremos no Senhor Jesus e abraçamos pela fé esta salvação, esta graça? Porque Deus, ele se mostrou, se revelou para nós como Deus riquíssimo em misericórdia. E fomos justamente alcançados por esta misericórdia. E nos ressuscitou juntamente com ele. Essa ressurreição fala de uma nova vida. Fala da ressurreição espiritual. Observe que esta primeira ressurreição, que nós passamos a ser participante dela por intermédio da fé em Cristo Jesus, é aquela que foi a primeira que aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão pecou. A humanidade, por conta da representatividade de Adão, todos nós morremos em nossas ofensas e pecado. Esta morte se deu primeiramente no campo espiritual. Porque a própria palavra diz, através do Salmo 14, versículo 3, de 1 a 3, que Deus olhou do céu para o mundo e não viu um sequer que buscasse a Deus. Nenhum justo, ninguém que fizesse bem. Todos se tornaram imundos e se desviaram de Deus. Então, esta era a nossa condição. Esta era a nossa condição. Mas dado esse aqui fato que nós nos encontrávamos, né? O mundo se encontrava nessa condição universal de condenação por conta da morte espiritual. E o Espírito e a ressurreição faz com que nós sejamos participantes de quem? Do Espírito, que nos leva a nos voltarmos para Deus, a nós olharmos para cima, a nos compenetrarmos em buscar agradar agora a Deus por conta desta ressurreição. Ele diz, e ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar, olha só, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha a mudança de situação que Deus nos concedeu através da sua graça. Para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados agora em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que
andássemos nelas. Introdução à graça de Deus é o fundamento da salvação cristã. Mas a sua importância vai muito além de um evento passado. A salvação não é apenas algo que aconteceu uma vez, mas uma realidade contínua que transforma a vida do crente, moldando seus pensamentos, sentimentos e ações. Entender a graça de Deus não só nos dá uma nova perspectiva sobre nossa relação com Deus, mas também impacta diretamente nosso comportamento diário. Nesta lição, veremos que a graça nos chama a viver em conformidade com a vontade de Deus, refletindo em nossas atitudes o amor e o perdão que recebemos. Como cristão, somos desafiados a viver essa graça de forma prática, demonstrando em nosso relacionamento com os outros e em nossas decisões diárias. Então, isso reflete, a questão de já não vivermos como antes, mas temos uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 6. Como poderíamos então viver no mesmo pecado após recebermos esta graça, após recebermos o perdão desses pecados e continuarmos praticando ele? Então, pela condição e por este maravilhoso encontro e esta consciência esclarecedora que o Espírito Santo vem a nos fazer, a nos levar a entender e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, isso tem que nos levar a um compromisso de uma nova vida. Um compromisso, primeiro, de dizer não a tudo quanto aos pecados que outrora praticamos e aqueles que ainda não conhecíamos, mas que agora passamos a conhecer a partir do momento em que passamos a conhecer a palavra de Deus. E nesse relacionamento com o Senhor. A maravilhosa graça na obra da salvação. A condição humana antes da graça. Paulo começa esse trecho lembrando aos Efésios sobre a condição espiritual anterior à salvação. Versículo 1 a 3 descreve a humanidade como mortos em ofensa e pecado, vivendo segundo o curso deste mundo e sob domínio do pecado. A vida sem Cristo é caracterizada por uma separação de Deus, sujeita à ira divina. Assim, a pessoa que ainda não experimentou a regeneração não pode compreender nem aceitar a verdade sem a obra da graça de Deus. Então não podemos, caro jovem, confundir a graça de Deus. Os próprios judeus, no tempo de Paulo, confundiam. Por Paulo ter dito, onde abundou o pecado, no capítulo 5, superabundou a graça de Deus, eles confundiram isso e achavam que a graça condicionava a cada um deles a viver como quisesse, de maneira que quisesse. Por quê? Se a graça superabundou ao pecado, então, mesmo que eu viva no mais extremo da questão do pecado, cometendo os piores pecados, posso me descansar nesta graça, porque ela vai superabundar, eu vou estar sob sempre a condição da aceitação de Deus. Isso é contrário, isso não é verdade, isso não diz respeito a esta verdade, porque justamente é o contrário. Esta graça está justamente demonstrando o quanto Deus nos amou, ainda que nós estávamos sob essa esfera de imundícia, de pecado. A graça nos mostra um Deus, que nos dá uma oportunidade, o Deus de oportunidade, que nos dá a oportunidade de agora vivermos uma nova vida. A graça se refere, esta graça está relacionada ao alvo e à condição de alcançar a todos nós, independente da condição.
Porém, a partir desse encontro, essa graça tem que nos constranger a jamais permanecermos nos pecados que outrora permanecemos, justamente pelas próprias consequências que eles outrora também nos deu, nos fez vivenciar tristeza, amargura e até mesmo a morte. Quanto não tem morrido por conta do caminho de pecado? Porém, se nós estamos agora em Cristo, é que pela misericórdia de Deus não chegamos a este ponto. Por isso que Jeremias diz que a misericórdia do Senhor, ela são a causa de não sermos consumidos. Então a riqueza da misericórdia de Deus, ela já nos preservou durante esse tempo para esta manifestação agora, por intermédio de uma iniciativa de Deus. E agora o que o Senhor espera de nós é que nós venhamos a glorificar o seu santo nome. Quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. Logo, do ponto de vista bíblico, devemos ter compaixão pelos pecadores que vivem na imoralidade. Olha só como foi comentado. No orgulho e na arrogância, pois são escravos do pecado e do diabo. Além disso, precisamos entender que a nossa condição antes da graça era assim. Por isso, quando reconhecemos a gravidade do nosso pecado e a morte espiritual que estávamos, podemos valorizar a grandeza da graça de Deus, como comentamos. Não merecemos nada, mas Ele nos alcançou. Então, logo, essa realidade também nos chama a outra condição. Porque antes da graça, eu como militar, eu tratava com aspereza aqueles que eu fragava sobre o uso da droga, sobre um delito. E por estar parte da graça de Deus, vivendo como este mundo, eu fazia como os colegas, né? Bater, achar que tinha o direito, né, de estar ali aplicando uma correção naquela pessoa. Quando o nosso dever como policial, à luz, né, do que nós teríamos que agir como profissional de polícia, era deter, se não houver nenhuma resistência, independente do crime que cometeu, é deter e levar até a delegacia. Porém, quando da conversão, quando do encontro com o Senhor Jesus, a minha visão mudou totalmente a respeito dessas pessoas. Porque aí esta mudança me fez ver que aquela pessoa, a necessidade dela estava além da questão, né, de usar de misericórdia dela, de não tratá-la pior da condição de que ela já se encontrava, mas sim mostrar a ela o caminho, mostrar a ela a oportunidade de que ela deveria pensar nos seus caminhos, pensar naquilo que cometeu, se arrepender diante de Deus e buscar a ter o encontro com o Senhor Jesus. É isso que passei a fazer. A minha condição, e isso eu não tenho em nada em que me gloriar. Eu estou tomando aqui como exemplo da minha profissão, como aquele que é patrão, que tratava o seu funcionário com soberba, com arrogância. A partir da salvação, ele já não vai fazer mais isso. Ele vai tratar com dignidade os seus subordinados ali, os seus empregados. E assim, em cada um de nós, segundo o nosso relacionamento, jamais devemos tratar quem quer que seja de uma forma que não convém, mas sim, né, revelarmos o amor de Deus, que a nós primeiramente foi revelado, e ter a disposição de coração para perdoar. Por isso que o Senhor Jesus falou daquela parábola, né, daquele que devia tanto que, mesmo com a vida, ele não conseguia pagar, e aquele senhor perdoou a sua dívida. Só que quando ele saiu, ele já grudou na garganta do seu conservo, que devia uma dívida que ele poderia até pagar, mas não quis ali considerar a condição da dívida daquela pessoa, e nem teve a disposição de perdoar, como da dívida muito superior, imensurável, em comparação ao que o seu servo ali devia, o conservo devia a ele. Então, assim é a salvação em nossas vidas. Nós precisamos estar disposto, não só a perdoar, mas a reconhecer que, como nós tivemos oportunidade, o Senhor nos alcançou, também a todos, independente de quem seja,
há uma esperança para a sua salvação. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Segundo, a intervenção da graça de Deus. A partir do versículo 4, Paulo muda o tom da mensagem, enfatizando a misericórdia de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui a graça divina é revelada como misericórdia, que nasce do coração amoroso de Deus para nos arrancar da morte espiritual. Olha aí, como nós comentamos, e nos trazer para uma nova vida em Cristo. Isso significa que a graça de Deus é a única razão pela qual passamos da morte para a vida. Esta mudança radical deve gerar gratidão em nossos corações, pois não fomos salvos por mérito próprio, mas por seu grande amor e misericórdia. A salvação é um presente imerecido. Como essa graça tem impactado a nossa vida diária, então o professor deixa aqui uma pergunta para cada um de nós particularmente. Terceiro ponto do segundo ponto, terceiro subponto, né? O terceiro parágrafo do primeiro ponto diz: a graça que nos faz produzir em Cristo. No versículo 8 a 10, Paulo ensina que somos salvos pela graça, mediante a fé, que isso não vem de nós mesmos, mas é um dom de Deus. Isso significa que Deus concede uma medida de sua graça para os incrédulos, a de crerem no Senhor Jesus, mesmo que essa graça divina possa ser resistida. É importante destacar que não são as obras que nos salvam, mas a graça de Deus, para que ninguém se glorie. O versículo 10 destaca que fomos feitos para boas obras, ou seja, a salvação. Nos prepara para viver em conformidade com a vontade de Deus. Assim sendo, salvação não é um ponto final, mas o início de uma nova vida em Cristo. Somos chamados para viver de maneira que reflita a transformação que essa graça nos operou. Então é incontestável e antagônico. Não temos a inclinação ao pecado, a questão de tratarmos bem ainda que sejamos tratados mal, orar por aqueles que nos perseguem. Enfim, a nossa vida ela é transformada e as nossas atitudes ela tem que ser aí como uma candeia, como diz o Senhor Jesus. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, ou seja, no lugar que não vem iluminar, mas ele coloca no lugar em que aquela candeia ela possa iluminar. E diante dessa metáfora, o Senhor Jesus disse: assim sois vós, vós sois a luz do mundo e também o sal da terra. As nossas atitudes têm que demonstrar categoricamente que agora nós somos de Deus, que não compactuamos com o mesmo sistema, com o mesmo critério do mundo, com respeito à vingança, com respeito a todo tipo de retaliação. Pelo contrário, nós precisamos, a nossa mudança de vida nos leva a sermos amorosos, misericordioso e fraternal com todos, independente quem sejam. Como estamos vivendo em resposta a essa maravilhosa graça? Fica aí mais uma pergunta para cada um de nós, caros jovens. Segundo ponto, a graça de Deus e as obras. A graça de Deus, o favor imerecido. A graça é amplamente compreendida como o favor imerecido de Deus. Um favor concedido, sem que o ser humano tenha feito algo para merecê-lo. O termo hebraico para graça é shem, que tramita a ideia de favor, ou benevolência, especialmente um favor gratuito e imerecido. No Antigo Testamento, shem muitas vezes denota a ação de Deus em favor do seu povo, mesmo quando não a merece, como em Gênesis 6:8, quando Noé encontrou graça diante do Senhor. Então Noé foi um instrumento de Deus, não pelo mérito de Noé, mas Deus usou Noé para que ele fosse um instrumento para continuar esta história da salvação, né, no que diz respeito, né, a esta salvação que é o centro das Escrituras. No Novo Testamento, o termo grego para graça é charis, que é usado de forma semelhante, mas com uma ênfase mais profunda na salvação que vem
de Deus. Charis não apenas reflete um favor ou benefício, mas está ligado ao presente divino de salvação e perdão. É a capacitação que Deus concede para viver conforme a sua vontade, como vemos em Efésios 2, 8 e 9. Graça de Deus, portanto, é uma ação do seu amor e misericórdia para com os pecadores, oferecendo a salvação não com base em méritos humanos, mas como um dom gratuito, disponível a todos que crê. Segundo o subponto, obras, o reflexo da graça em nossas vidas. No contexto bíblico, as obras não se referem às ações que garantem a salvação, mas são expressões externas do comportamento de uma vida transformada pela graça de Deus. O termo hebraico para obras é ma'aseh, que pode ser traduzido como ação ou feito. É frequentemente associado à prática da lei, como nas obras exigidas pela lei de Moisés. No Novo Testamento, o termo grego mais comum para obras é ergon, que denota qualquer tipo de ação ou trabalho. No entanto, é importante distinguir entre a obra da lei e a obra da graça. A obra da lei, anteriormente, era exigida para ter, por este cumprimento, os benefícios, né, que estavam já atrelados à aliança com Israel, a lei. Já no caso da graça, não. As obras mediante a graça está relacionada ao que recebemos de Deus e não ao que venhamos a ter feito através das obras, aos olhos de Deus. Observe esse contraste. As obras da lei estavam dado ao fato de realmente da bênção de Deus, né, recair sobre o israelita quando do cumprimento da lei. Então tinha um benefício que era até mesmo, poderia considerar no tempo do Antigo Testamento, determinadas obras como uma questão de mérito, por cumprir, por ser obediente à lei. Então eram abençoados, né? Porém, mediante a graça referida ao Novo Testamento, há obras que são feitas mediante o que nós recebemos de Deus e não que nós venhamos a praticar. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ainda que a graça no Novo Testamento, como entendemos aqui, ela também foi manifestada da parte de Deus quanto do tratamento com os israelitas, até mesmo com os gentios, que nós vemos na Escritura, a exemplo de Naamã e tantos outros. As obras da lei são aquelas ações que os judeus realizavam para tentar cumprir a lei de Moisés, porque não justificasse diante de Deus por meio de seus próprios esforços. Algo que, como Paulo explica em Efésios 2, 8 e 9, não pode resultar em salvação, pois esta era alcançada unicamente pela graça de Deus. Por outro lado, as obras de graça são aquelas que surgem como fruto da salvação, né, que vem de Deus, que já recebemos por meio da graça. Essas obras são as evidências da transformação que a graça de Deus opera em nossas vidas. Como cristãos, devemos viver de maneira que nossas ações reflitam a mudança interna causada por essa graça. Boas obras não nos salvam, mas são a resposta a essa salvação. A salvação pela graça e a necessidade das boas obras. Terceiro tópico do segundo ponto. A salvação pela graça não significa que as boas obras, se tornem irrelevantes. Pelo contrário. Efésios 2,10 nos ensina que somos feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras. Por isso é importante destacar que o ensino da graça não enfraquece a prática das boas obras. Pelo contrário, a graça é o que nos capacita a realizar estas boas obras de forma verdadeira e eficaz. O apóstolo Tiago, em sua carta, nos lembra que a fé sem obras é morta. Ele não está contradizendo Paulo, mas complementando, enfatizando que a fé verdadeira se manifesta em ações concretas. E ele traz até o exemplo do próprio Abraão, né? Foi justificado pela fé, anteriormente à prática das obras. Em outras palavras, as obras não nos salvam, mas a salvação que recebemos pela graça nos leva a viver de maneira transformada, cumprindo
cumprindo, melhor dizendo, o propósito de Deus, ou buscando cumpri-lo, né? Dentro das nossas limitações, porém, pela condição e a certeza de que pela esta graça nós conseguiremos realizá-lo em nossas vidas. Assim, a graça de Deus nos chama, não apenas para crer em Cristo, mas também para viver de forma prática, obedecendo ao seu mandamento e servindo aos outros. Boas obras não são um fardo impossível, imposto pela lei, mas o fruto espontâneo de uma vida redimida, capacitada pela graça para fazer o bem. As implicações da graça na vida cristã. Caminhando aqui para o final, terceiro ponto. As implicações da graça na vida cristã. Graça para amar. A graça de Deus nos ensina a amar, não apenas aqueles que nos amam, mas também nossos inimigos. É esse ponto que muitos não entendem. Quando buscamos a compreender que, quando falamos daquelas pessoas que dentro do seu mais alto nível de pecado acabam, né, se arrependerem sinceramente, elas alcançarão o perdão de Deus. Elas não conseguem entender isso porque não entendem e não compreendem a graça de Deus. Mas a graça, justamente, ela nos faz, nos dá essa condição de amarmos essas pessoas e até mesmo aquelas que têm uma experiência real com elas por conta de um maltrato, por conta de uma vingança ou qualquer tipo de atitude. Nós estaremos sempre dispostos a oferecer a outra face. Mas por quê? Por conta da graça que repousa sobre as nossas vidas. A verdadeira graça gera um amor incondicional, refletido em 1 João 4,19, onde aprendemos que amamos porque Ele nos amou primeiro. A graça de Deus em nossas vidas nos capacita a amar como Cristo nos amou. Nesse sentido, essa graça que recebemos deve transbordar em nosso comportamento, levando-nos ao amor genuíno pelos outros. Como a graça de Deus tem moldado nossa capacidade de amar, mesmo diante dos desafios, somos chamados a amar com a mesma graça com que fomos amados. Ainda que para nós esteja longe, pareça estar longe do nosso alcance ou capacidade de fazê-lo. Somente pela graça nós encontraremos e teremos essa condição. A graça para perdoar. Efésios 4,32, somos instruídos da seguinte maneira: seríamos para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A graça nos capacita a nos tornarmos bondosos, no lugar de malignos, a ter compaixão pelos que vivem no engano, e por isso perdoar, assim como fomos perdoados. O perdão é uma resposta direta à graça recebida, pois sem a graça de Deus não seríamos capazes de perdoar de fato. Então aqui repousa a seguinte condição, caro e querido jovem e amado ouvinte da palavra de Deus. A partir da graça de Deus em nossas vidas, nós temos essa capacidade. Não é a questão de liberar perdão, mas disposto a perdoar. Sempre, se estivermos sobre o controle, sobre a dispensação desta graça. Isso será algo peculiar. Como o Senhor Jesus disse, uma árvore má, ela não pode dar fruto bom. E uma árvore boa não pode dar fruto mau. A árvore má, ela dá fruto mau. E a árvore boa, ela dá frutos bons. Como o Senhor Jesus disse, segundo o tesouro do nosso coração, é o que nós estaremos a praticar. Então, se há graça em nós, não é que nós estamos aí para liberar perdão. Eu entendo que, se você concordar aqui como inscrito do canal, nós estaremos sempre em disposição para o perdão. Nós precisamos sempre estar disposto, mas não por conta de nós, mas por conta dessa influência, desta graça, deste amor de Deus derramado em nossos corações, como diz o apóstolo Paulo. O perdão é uma resposta direta da graça recebida, pois sem a graça de Deus seríamos capazes de perdoar de fato. Contudo, sabemos que perdoar não é fácil, mas a graça de Deus nos dá força para liberar o outro, como ele usou aqui liberar, né? É a disposição, e a nós mesmo
da escravidão do ressentimento. Essa graça nos ensina a perdoar, não por mérito do ofensor, mas por causa do perdão que recebemos de Cristo. Nos avulta essa disposição, né? Graça para servir. Graça de Deus também nos capacita a servir aos outros. Em Tito 2, 11 e 12, diz: o apóstolo mostra que essa graça nos educa para renunciar à impiedade e à concupiscência mundana, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então, o fato de viver nessa condição piamente tem duas esferas. Primeiro, que se viver de forma piedosa. Estamos, em primeiro lugar, dispostos a viver para Deus, independente do percurso e dos percalços dentro desta trajetória. Observe a trajetória do apóstolo Paulo. Quando ele diz em Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira. Observe a carreira de Paulo. Você quer ter uma ideia? Leia 2 Coríntios capítulo 11. Leia ele todo, da metade para frente. Paulo vai falar do seu percurso. Porém, Paulo, ele era aquele que estava disposto a perdoar. Paulo, ainda que aqueles tratavam como o trataram, os seus compatriotas, Paulo, ele revela para eles que o desejo do coração dele era que eles fossem salvos, mas que não se sustentasse sobre a sua própria justiça, mas abraçasse a justiça, né, que o fim da lei, como ele diz lá em Romanos, era Cristo Jesus. Então, observe que a questão da piedade, em primeiro lugar, ela se revela em nós, mediante a graça, é de uma disposição de coração, para que a partir de então, não vivamos mais para nós, mas para aquele que morreu por nós, para aquele que se ofereceu na íntegra, para nos oferecer este perdão, esta salvação. E a segunda esfera desta vida de piedade, estamos sempre dispostos, não só a perdoar, mas a servir, a tratar bem a todos. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Dessa forma, a graça de Deus nos faz enxergar o serviço ao próximo não como uma obrigação, mas como uma expressão de gratidão e amor. Então, servir aos outros é uma maneira de refletir a graça divina no mundo. Como podemos, em nossa vida diária, ser instrumento de serviço e bênção para os outros, demonstrando a graça que recebemos. O cristão deve ser assim como Cristo, um servo. Sua graça é demonstrada no serviço aos outros. Concluindo, a compreensão da graça de Deus não deve ser limitada a um evento isolado no passado, mas deve ser vivida e aplicada no cotidiano do cristão. A graça transforma a nossa maneira de viver, de nos relacionarmos com Deus e com os outros. Ela nos capacita a perdoar, amar e a servir. Não por méritos próprios, mas como uma resposta ao imenso favor que recebemos de Deus. Portanto, a salvação pela graça é um chamado para uma vida nova, que reflete a misericórdia divina em todas as nossas ações. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e que o Senhor, a cada dia, venha nos capacitar mediante a sua graça. Que essa graça, ela venha transbordar, caro jovem, em nossos corações, para verdadeiramente estarmos dispostos a amar, dispostos a perdoar e dispostos a servir ao Senhor. E esse serviço se dá quando estamos dispostos a servir ao nosso próximo, a cada um daqueles que estiver sobre a realidade da nossa trajetória e da nossa caminhada cristã. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe, mais uma vez, digo, e um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Queremos, Senhor, te agradecer por todo esse momento que aqui estivemos, considerando esta imensurável bênção, não só para nós, mas estendida para todos que ainda não de crer no teu santo nome. Nos guarda, Senhor, de a qualquer momento venhamos a banalizar esta graça, mas que venhamos sim, Senhor, nesta compreensão cada vez maior que o Senhor venha nos dar. E pelo poder que emana desta graça,
possamos viver a caráter as boas obras pela qual o Senhor tem preparado, para que por ela cada um de nós viemos a viver. Faz isso, Pai, em nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos por esta tão grande salvação refletida mediante esta graça. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação venha trazer para você edificação, consolação ou até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável a todo momento que a ela estivermos a refletir. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado.